Isso aí, né, com os que estão presentes e já com um atraso aqui de 8 minutos, eu vou iniciar, tá, o nosso aulão para a gente ganhar tempo aí e conseguir fazer tudo aquilo que foi planejado. Deixa eu compartilhar a minha tela. Esperar ele carregar aqui. Bom, eu sou o Jackson Carvalho, eu sou instrutor Audaces para a franquia do Rio de Janeiro e o Espírito Santo. Eu moro aqui no estado do Espírito Santo, né, na região metropolitana, aqui em Vitória. Trabalho com Audaces já tem quase 10 anos e trabalho tanto como instrutor da Audaces quanto como técnico de manutenção de plotter. É, Sou formado, né, em design de moda, tenho pós-graduação em moda também no CETICT e já trabalho nesse segmento aí de vestuário, né, de moda já tem mais de 10 anos. E sempre fui muito apaixonado por trabalhar com essa questão da modelagem digital no software da Audace. Hoje o nosso objetivo será o seguinte: eu vou apresentar rapidamente para vocês aqui algumas informações sobre a Audace, em torno aí de 4 a 5 minutos, e depois a gente vai entrar na parte prática de como fazer um molde diretamente na interface do Audace Molds. É, uma informação para vocês, a Audace hoje possui mais de 15 mil clientes. Então, as pessoas que são capacitadas, né, que aprendem a trabalhar com o software da Audaces, ela tem aí uma infinidade de oportunidades de lugares para poder trabalhar. E aí é uma empresa, né, que está presente em muitas fábricas, né, muitas indústrias. Aqui tem alguns exemplos de algumas grandes marcas, né, que vocês certamente conhecem algumas, que são clientes Audaces e que fazem uso do software, né, da Audaces, né, Animale, Mormai, enfim, Farm e etc. A sede da Audaces, ela fica em Florianópolis, em Santa Catarina. Então, assim, é uma empresa nacional, né, com a sede que fica lá no sul. É, a filial de Palhoça é onde fica a fábrica. Então, onde os equipamentos são produzidos, montados, testados e enviados para os clientes. E hoje a Audace também tem uma filial em Trento, na Itália, com a sua expansão internacional, né, dos programas. A Audace também está presente em mais de 70 países. Então, hoje, se você tiver interesse em aprender para de repente ir para fora, né, você terá a oportunidade também de desenvolver as suas habilidades em outra região do mundo, né? E a Audaces ela é parceira de mais de 300 instituições de ensino, ensino técnico, ensino superior, inclusive parceira também do Senai. Então, qualquer treinamento que você for fazer no Senai, que tem aí, né, no seu estado, aqui no Espírito Santo, no Rio, São Paulo, enfim, o Senai também tem parceria com a Audaces para estar desenvolvendo treinamentos aí de turmas, né? E aí, uma perguntinha para vocês. O que os produtos de sucesso têm em comum? Quando fala de produtos, aqui no nosso contexto, a gente está falando de produtos de vestuário, né, pessoal? Esses produtos, eles são assertivos no custo e no prazo. E por que que eu estou falando disso para vocês? Porque os sistemas, né, os programas que a Audaces desenvolveu, né, que ela oferta aí para as indústrias, eles vão contribuir de forma direta para que as empresas consigam reduzir o custo,
né, dos seus produtos e, consequentemente, ganhar agilidade. E aí ela vai conseguir entregar com mais facilidade dentro do prazo. E aí vocês vão ver mais para frente em como isso é aplicado dentro do programa. E aqui uma outra situação, problemas comuns que a gente encontra na indústria do vestuário. Baixa lucratividade, e essa baixa lucratividade, ela acontece, né? Por quê? Tem uma série de fatores que influenciam para que a empresa tenha uma baixa lucratividade. E a gente colocou algumas coisas aqui que são problemas comuns dentro das empresas. Moldes em papel, né? Às vezes a gente vai em fábrica que tem uma sala lotada de papel de molde, exceto de peças pilotos, encaixe ruim e demorado, excesso de planilhas e e-mail, processo desorganizado e prestadores de serviço que atrasam. Baseado nestes problemas, a Audaces ela desenvolve, né, constantemente e aprimora um combo de programas que fazem parte do Audaces 360, cujo objetivo principal é sanar esses problemas aí que as indústrias elas enfrentam. E aí eu vou passar um vídeo aqui para vocês de 2 minutinhos que apresenta as soluções que a Audaces tem para resolver ou minimizar esses problemas que as empresas encontram hoje no dia a dia. E é interessante vocês visualizarem para você ter uma visão geral que quando a gente fala de Audaces, não é apenas Audaces moldes, Audaces encaixe, são vários programas que fazem parte aí do Audaces 360. A gente tem o Audaces 4D, que é um dos programas. Dá para fazer aí a criação diretamente em 3 dimensões dos produtos. O Audaces Visa, que é um gerenciador de coleção, gerencia o processo criativo, né, dos produtos. O Audaces Ideia, que é um software para a gente fazer desenho técnico e ficha técnica dos nossos produtos. O DigiFlash, que é um programa para a gente digitalizar os nossos moldes em papel, transformando eles em moldes digitais. A Audaces Molde, que é o programa que a gente vai ver hoje no nosso aulão, que ajuda para fazer os nossos modelagens. A Audaces Encaixe, que a gente usa para montar ali o plano de corte, né, dos moldes. O Audaces Supera, que é um gerenciador de encaixe que otimiza para economizar ainda mais tecido. Então, pessoal, é esse combo, né, de programas que fazem parte aqui do Audaces 360, eles trabalham integrados e aí você vai ter um programa específico para a finalidade que você quer fazer, né? Ficha técnica, modelagem, encaixe, gerenciamento da coleção e etc. Vou passar aqui para o próximo. E aí, fechando a nossa parte aqui de apresentação, o Audaces 360, a única plataforma tecnológica para criação 4.0. E aí aqui, ó, 4 informações importantes para a gente. A gente tem os programas que a gente usa para fazer a criação, né? Que aí a gente pode usar o Fashion Studio,
Para fazer a ficha técnica automatizada, a gente vai fazer dentro do Audaces IDEA. Então, esses dois programas são usados ali no processo criativo. O programa para digitalizar a modelagem, que aí a gente pode usar tanto o Audaces Moldes para fazer o molde já digital, quanto o Audaces DigiFlash para pegar aqueles moldes que você já tem pronto e transformá-los em modelagens digitais, né? E para economizar tempo, a gente consegue aí utilizar o encaixe e você deixaria aí de usar às vezes horas montando um plano de corte, consegue fazer em minutos. E para fazer o gerenciamento aí da sua coleção, a gente consegue usar o Audace ISA, que é uma plataforma aonde a gente consegue cadastrar todos os produtos que a gente vai desenvolver na nossa coleção e fazer o gerenciamento deles, né? Aí a Audace aqui ela se apresenta, né? Nós somos a indústria 4.0. E aí, colocando aqui a mão na massa, né? Entrando na nossa parte prática, deixa eu minimizar aqui. Hum. Bom, o objetivo nosso hoje, tá, pessoal, é a gente desenvolver a modelagem de uma saia básica aqui no Audaces Moldes, como forma de mostrar para vocês o processo de digitalização da modelagem, onde eu posso fazer o molde direto aqui na tela do programa, quanto eu posso usar um outro programa para fazer a digitalização, que seria um processo de pegar uma modelagem de papel e passar essa modelagem aqui para o Audaces. E aí eu vou colocar o molde aqui para o lado. A gente vai fazer exatamente esse molde que vocês estão vendo aqui, ó. Vou colocar ele aqui do lado. Bom, para a gente fazer uma modelagem dentro do programa, a gente precisa inicialmente entender, né, um pouquinho aqui do programa, do Audaces, e entender um pouco também de modelagem, né? Senão a gente fica aí com um pouco de dificuldade. Fazendo uma apresentação bem rápida aqui para vocês da interface do Audaces, essa área preta aqui, né, é a nossa área de trabalho, né? Aqui ela está com um zoom bastante aproximado, mas ela é uma interface quase infinita, né, porque ela é enorme. Então, aqui é a nossa área de trabalho. Aqui em cima, a gente tem o nosso grupo, né, de ferramentas, ou chamado menu de ferramentas, ou paleta de ferramentas, que são grupos de ferramentas organizadas aqui por função. Então, por exemplo, na hora de construir um molde aqui, eu vou usar as ferramentas que estão aqui dentro de construção, que substituem aí a nossa caneta, lápis, giz, enfim, né? Substitui a régua, curva francesa e etc. Aqui do lado eu tenho um menu de moldes, que todos os moldes que eu criar aqui, eles irão aparecer aqui do lado. Eu acho que eu perdi o compartilhamento da tela. Eu vou derrubar aqui e mandar de novo para vocês, porque eu acho que eu perdi. Vamos lá. Compartilhando novamente. Acho que o Shailon tá com a câmera ligada, tá? Se quiser desligar aí a câmera, pode desligar, tá, Shailon? Isso. Vamos lá. Eu vou compartilhar novamente minha tela. Isso. Acredito que já voltou a aparecer aí para vocês. Se alguém sinalizar algo, se algum de vocês quiserem sinalizar alguma coisa, pode abrir o microfone, tá, pessoal? Porque eu não consigo acompanhar o chat, porque ele não está aparecendo para mim. Bom, aqui, para vocês entenderem um pouquinho, quando a gente vai trabalhar com um programa gráfico, tá? Todos eles a gente trabalha com plano cartesiano, que é o que a gente estudou lá no ensino médio, né, na escola. No geral, o que que significa? Toda vez que eu tiver que trabalhar algum desenho na horizontal,
mostrar aqui para vocês, ó. Na horizontal, essa medida aqui na horizontal, ela vai aparecer dentro das coordenadas em x, que é distância x. Toda vez que eu estiver trabalhando algo na vertical, essas medidas da vertical vão aparecer em dy, que é distância y. Então, para a gente entender um pouquinho, tudo que está na horizontal é em x e tudo que está na vertical é em y. E aí eu vou demonstrar para vocês de forma prática aqui como fazer um molde diretamente dentro do programa. Quais informações que eu preciso, por exemplo, para fazer um molde de saia? Eu preciso saber o comprimento da saia, circunferência do quadril, que aqui é 98 centímetros, circunferência da cintura, que é 76, a altura do quadril, que é 20. Então, com essas medidas aqui, eu já consigo vir aqui e desenhar um molde de saia. Então, o primeiro passo que eu vou fazer aqui, ó, eu vou fazer um retângulo com a medida do comprimento da saia, que é 52,5, por 1/4 do quadril, que é essa medida aqui, ó, 24,5. E aí eu vou fazer aqui o retângulo que tem exatamente essas medidas. Se eu pegar esse retângulo aqui e mandar imprimir ele em tamanho real, ele vai sair com 52,5 por 24,5. Agora, eu vou marcar aqui a altura do quadril, que é uma linha que sai daqui e vem para cá, ó. Então, eu venho aqui em manipulação, elemento paralelo, vou colocar aqui a altura a linha paralela com 20. Então, ó, eu tenho aqui, vou escrever um textinho para vocês visualizarem. A linha de cintura, que é essa. Aqui, linha de quadril. O molde está deitado, tá, pessoal? Se a gente fosse imaginar uma pessoa aqui, seria uma pessoa deitada aqui na nossa tela. Então, ó, cintura, quadril e a barra da saia. Aí agora eu vou fazer aqui algumas marcações para que eu consiga fazer o acinturamento do molde aqui e fazer esse caimento aqui, ó. Então existem várias formas da gente marcar os pontos, marcar as medidas e etc. Eu vou usar uma forma bem prática. Eu vou fazer uma linha paralela aqui com 2 centímetros aqui. Por que isso? Aqui vai ser um acinturamento do centro costas. Então, eu vou colocar aqui essa linha aqui, ó, é a lateral da saia. Tirar o ângulo aqui. E o outro lado é o centro costas. Deixa eu dar uma despoluir um pouquinho visualmente aqui para vocês. Tá? Aí eu vou aumentar o zoom aqui, a gente vai perder essas referências da medida por enquanto. Fica melhor para vocês visualizarem aí. Ó, isso aqui é o gabarito da saia, né? Eu entrei aqui, ó, 2 centímetros. Depois vocês vão entender por que que eu fiz essa linha paralela aqui com 2. Vou fazer aqui em cima uma outra linha paralela com 2. E aqui eu vou fazer uma outra linha paralela com 19. 19 centímetros. Na prática, o que que significa? 19 centímetros, que é dessa linha aqui até essa, é o valor da nossa cintura, aqui em cima. Dessa linha aqui até essa é 1/4 do quadril. E essa medida de 2 que eu desci aqui é para eu conseguir fazer o caimento aqui que tem em relação à lateral para o centro costas. E agora eu pego aqui uma ferramenta de curva e olha que legal. Vou fazer aqui, ó, a curvatura da cintura. Vou fazer a curvatura da lateral aqui. E vou fazer aqui a curvatura do centro costas. Ó, né? Eu já tenho aqui a estrutura principal do meu molde desenhada. Vou fazer uma cópia de tudo isso daqui, porque eu não quero apagar esse molde. Então, vou jogar ele aqui para baixo, ó. Tirar esse desenho, esse nome daqui. O que que eu vou fazer aqui agora, ó? Eu vou apagar essas linhas retas, essa
e essa daqui. E eu já consigo daqui extrair o meu molde da saia. Então, ó, produção, extrair molde. Vou tirar aqui o molde da saia. A partir do momento que eu tiro ele desse gabarito aqui que eu desenhei, ele já vem para mim aqui, ó, com o sentido do fio e um nome, né? Então eu posso clicar aqui com o botão direito, vou na janela de propriedades e vou colocar o nome aqui de traseiro 2 vezes, né? Porque eu preciso de 2 para formar uma peça. Traseiro 2 vezes. E aí agora eu vou fazer a marcação da pence aqui, ó. Quando eu fiz a marcação da cintura, eu coloquei que a cintura tem 19. Se eu vir aqui, ó, conferência, perímetro e medir, tá dando 19,1 aqui, ó. Ele mostra para mim o valor aqui, 19,1. Então, vou colocar uma pence aqui. Então, tem uma ferramenta específica, produção, pence no contorno. Vou colocar uma pence que vai abrir isso aqui em 2 centímetros e a profundidade de 10. Então, ó, eu vou colocar uma pence com 2 pivôs, que eu vou escolher 2 direções para essa pence abrir. Ó, coloco a pence, ele faz a compensação aqui lateral dos 2 lados para mim. Eu consigo escolher para que lado eu vou tombar, né, o acabamento da pence. E cada lado que eu escolher, ele muda o acabamento aqui, ó. E vai dar na pence. Então, se eu jogar o acabamento para a lateral, vai dar um tipo de acabamento. Se eu jogar para cá, ele dá uma leve diferença. Eu vou jogar esse para a lateral. Então, aqui ele fez a marcação dos piques que eu vou usar futuramente para fechar a pence. Eu vou desenhar a linha aqui em cima para ficar mais fácil para vocês visualizarem, ó. Agora eu vou suavizar esse pontinho que fez aqui, que eu não preciso dele. Então, eu tenho uma ferramenta aqui que faz a suavização e elimina os pontos desnecessários. Ó, fiz aqui a estrutura. Vou colocar uma margem de bainha aqui embaixo do meu molde. Então, ó, produção, bainha. Vou colocar uma dobra aqui de 3 centímetros primeiro. Ele já faz para a gente e coloca até a marcação do pique, ó. E depois vou colocar uma segunda dobra de 1 centímetro. Ó. Então, aqui dobra para cá e aqui dobra para cá. E aí eu tenho a bainha do molde traseiro. E agora eu vou colocar uma margem de costura no molde todo, para que quando eu costurar esse molde, ele fique no tamanho real aqui que eu desenvolvi, tá? Então, assim, de forma muito fácil e rápida, a gente consegue, dentro do próprio programa, desenvolver os moldes e fazer interpretações, recortes. Se eu quiser aumentar o comprimento da saia, eu consigo. Se eu quiser diminuir aqui um pouco a cintura, tem uma série de processos que eu consigo fazer direto aqui dentro do Audaces Molds. Tá bom, pessoal? O outro processo que eu vou mostrar para vocês é o Audaces DigiFlash. O que a gente faz com o Audaces DigiFlash? A gente pega os nossos moldes em papel, tira uma foto deles, né, num quadro de digitalizador ou numa mesa digitalizadora, como essa daqui. E aqui no DigiFlash, eu pego essa foto, abro ela aqui e consigo fazer um processo de digitalização do molde. Que na prática significa o quê? É como se eu estivesse literalmente escaneando o molde, ó. Ele faz a leitura do contorno dos moldes, tá? Aqui, por exemplo, ó, ele leu esses 2 moldes aqui, que são moldes geométricos. Eu vou apagá-los porque é mais fácil eu desenvolver lá no Audaces Moldes do que eu ficar aqui acertando eles. Já esses outros 2, ó, são moldes de limpeza que entram aqui na Cava. Eu posso digitalizá-los ou eu posso lá no Audaces Moldes fazê-los novamente aqui. E particularmente falando, eu prefiro fazer eles lá no Audaces Moldes do que digitalizá-los aqui, ó.
fazer lá é mais fácil. Então, aqui, o que eu vou fazer? Eu vou dar uma revisada no meu molde. Por exemplo, aqui ficou tudo torto, ó. Então, eu vou aqui e vou suavizar para que isso aqui se torne uma linha reta, ó. A minha cava, por exemplo, não está muito legal também. Eu vou dar uma suavizada nela para que ela fique melhor. Então, eu tenho uma ferramenta aqui do lado que eu consigo suavizar as linhas que estão aparecendo aqui no DigiFlash, tá, pessoal? Ó, a gente consegue editar também a quantidade de pontos, né, se a gente quiser. Então, aqui, ó, os moldes estão perfeitos, né? Vou colocar aqui o sentido do fio do molde. Vou colocar aqui o nome, né? Isso aqui é frente. Frente. Vou colocar aqui, esse aqui é 2 vezes, então vou marcar aqui par. E esse aqui é costas, 1 vez. Então, eu coloquei frente, marquei aqui que é um par. Coloquei as costas, que é um só, né? E coloquei o fio. Quando eu salvar esse arquivo aqui, ó, vou clicar aqui no disquetezinho de salvar. Vou colocar aqui na pasta do aulão. Vou colocar aqui que é o cropped. Observe que se eu for lá na pasta agora, o arquivo apareceu aqui para mim, ó, cropped. Quando eu abrir esse arquivo aqui, ele já abre para a gente aqui no Audaces moldes. Vou colocar a espessura um pouquinho mais larga aqui para ficar mais fácil para vocês visualizarem. Ó, ele já abre para a gente aqui no Audaces moldes, como se fosse um molde que eu tivesse desenvolvido diretamente aqui, né? Mas não, eu usei um outro programa. Conforme eu comentei com vocês lá, ó, eu vou fazer o molde da limpeza. Vou colocar aqui uma linha paralela com 5 centímetros, os dois lados. Vou fazer com que essa linha fique um pouquinho maior aqui, com a ferramenta de redefinir perímetro. E agora eu consigo extrair o molde aqui, ó, da limpeza da frente e da limpeza das costas. Muito mais rápido se eu tivesse tendo todo aquele trabalho de digitalizar o molde lá no DigiFlash. E aqui tem uma outra característica que é a seguinte: limpeza da frente. Qual é a vantagem da gente fazer a limpeza por aqui? Se eu pegar esse molde aqui, ó, e colocar aqui em cima, ele bate perfeitamente, ó. E aí, o legal é que quando você manda para a costureira, ela não vai ter que fazer nenhum ajuste manual, né? De puxar um pouquinho, de acertar. Por quê? Porque a gente consegue garantir que o molde está exatamente igual, né, o local que ele será costurado. Né? Essa é uma vantagem da gente criar os moldes direto aqui. Esse molde das costas, ele é desdobrado aqui. Então, eu vou colocar aqui uma linha de simetria na dobra para que quando ele for para o encaixe, ele vá aberto, né? Ele vá assim, ó, inteiriço, ó. Então, eu coloco uma linha de simetria para que ele vá para o encaixe desdobrado. Vou salvar aqui o meu arquivo. Bom, aqui no folder do aulão, a gente tinha o primeiro tópico, né? Como se tornar um modelista digital, que eu acabei de passar para vocês. A gente tem aqui a opção de criar um molde direto no programa. Temos a opção de digitalizar esse molde, né, usando o DigiFlash. A outra opção que está aqui, né, o outro tópico é ganhe agilidade e produtividade. A gente vai ver esse tópico agora. Como que a gente ganha agilidade dentro do Audaces relacionado ao processo de modelagem? De duas formas, tá, pessoal? A gente ganha tempo na hora de fazer a graduação do nosso molde e a gente ganha tempo na hora de fazer o processo de encaixe. Então aqui, ó, vou pegar o molde da saia, vou apagar a linha aqui que eu havia feito. Olha só, quero fazer a graduação desse molde.
eu vou ocultar aqui a margem de costura, para ficar mais fácil para eu visualizar. Eu coloquei aqui nas informações, ó, que a gente vai graduar a saia do tamanho 36 ao 46. E que esse molde que nós fizemos, ele é tamanho 38. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou pegar o molde, vou abrir a janela de propriedades dele e vou aqui na janela de graduação definir que esse molde ele é o tamanho 38. E aí eu quero um molde menor, que é o 36, e quero alguns moldes maiores, ó. 40, 42, 44 e 46. Vou escolher aqui uma cor para cada um. Como o meu fundo é preto, eu vou escolher aqui cores mais claras um pouco, tá? Vou colocar esse aqui como azul. Aqui pode ser amarelo. O 40, rosa. O 38, vou colocar verde claro. E o 36, vou colocar esse tom aqui, ou um laranja. Esse. Então, definir as cores. Aqui já vem uma grade pronta que a gente pode escolher e depois editar. Mas eu quis mostrar aqui para vocês. Beleza. Agora, na hora de fazer a ampliação desse molde, eu tenho aqui um grupo de ferramentas para graduação. Então, eu vou pegar aqui, por exemplo, ó, todos os pontos da lateral da minha saia e vou graduá-la aqui em 0,5 centímetros para cima. Cada cor dessa daqui, ó, é um tamanho diferente. Então, eu tenho uma cor menor do que o molde base, que é a saia 36. E aqui, 40, 42, 44 e 46. Vou pegar aqui e vou graduar mais meio centímetro para o centro. Então, meio centímetro para um lado, meio para o outro. E aqui na linha de cintura, eu vou graduar também todos esses pontos aqui em 0,75. Poderia ser em 1 centímetro também, né? Depende muito da grade que quer ser aplicada na peça. O que eu tenho aqui, ó? Eu tenho a linha de quadril que está aqui. Então, eu graduei para os lados, né, a minha saia. E graduei aqui a altura do quadril, ou seja, a saia tamanho 46, da cintura até o quadril, ela foi crescendo aqui 0,75 de uma para outra. Como a pence estava no meio, eu preferi graduar meio centímetro para cada lado, ao invés de jogar 1 centímetro para um lado e depois ter que fazer um deslocamento da pence. Aqui embaixo, eu vou graduar a saia aqui no comprimento, ó. Vou selecionar todos os pontos. E vou fazer assim, eu quero apenas que a saia 42 seja 2 centímetros maior que as outras. Então, eu vou digitar aqui o valor. Quando eu aplicar aqui, ó, o que eu visualizo? Eu visualizo que a saia 36, 38 e 40 tem um comprimento. E a saia 42, 44 e 46 tem outro comprimento. Então, eu fiz aqui o que a gente chama de graduação irregular. Vou salvar aqui o meu arquivo. Aqui, quando eu estava revisando o conteúdo para vocês, eu fiz esse molde aqui, que eu não quero que ele apareça no encaixe. Então, eu vou desmarcá-lo aqui para ele não ser um molde pronto. Tá vendo? Esses dois moldes aqui, apesar de estarem aqui no meu arquivo, né? Estão aqui, mas na hora de fazer o encaixe do molde, ele não irá aparecer lá. Então, ó, tenho aqui o molde da saia graduado. Vou salvar. E aí, se vocês têm conhecimento prático de como fazer a graduação de um molde no papel, eu tenho quase certeza que vocês não conseguem graduar um molde desse aqui em menos de 2 minutos, né? Ou menos de 20 minutos. A gente fez a graduação dele aqui de forma muito rápida. O cropped, que é esse daqui, o mesmo processo.
eu vou definir aqui uma grade para o cropped diferente da peça, né? Eu vou pegar isso aqui em tamanhos, ó. PP, P, M, G e GG. Ou melhor, vou pegar uma outra grade aqui, porque esse molde era um molde tamanho P, tá? Quando eu digitalizei ele no papel, ele era tamanho P. Então, vou pegar uma grade pronta aqui, né? Aqui do lado, onde a base é tamanho P. E aí, agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou graduar inicialmente o molde da frente somente, para mostrar para vocês a ferramenta de copiar graduação. Então, ó, vou graduar aqui na lateral 1 centímetro. Aqui no ombro, 1 centímetro também para cima. Na lateral do ombro, 0,7. A abertura aqui do degolo, 0,25. E o comprimento da peça vai ser 1 centímetro também. Agora, olha que legal, pessoal. Eu consigo vir aqui, ó, copiar a graduação de todos esses pontos aqui e aplicar de uma vez no molde das costas. Consigo pegar também a graduação lateral aqui, ó, e jogar aqui no molde da limpeza da frente. Aqui eu preciso pegar a graduação desse ponto aqui ó. Esse, copio ela e colo nesse ponto. Pego esse ponto aqui, copio e colo neste. Aí agora, o que eu posso fazer? Eu posso copiar a graduação de todo esse molde aqui, ó, da limpeza frente e colar aqui na limpeza das costas. O único local que está faltando graduação é aqui, porque a frente não tinha esse ponto. Vou jogar aqui 0,8. E aí eu já tenho aqui todo o meu molde do cropped graduado. Qual é o bacana aqui, ó? Se eu pegar esse molde aqui, colocar aqui em cima, pegar esse e colocar em cima, na hora que eu mandar mostrar a graduação, ó, eu consigo já visualizar que a graduação está batendo. Aqui está passando um pouquinho, que eu posso vir aqui e fazer uma correção aqui, de repente, de 0,95. Ele faz a correção aqui, ó. Então fica fácil até para a gente conferir se a graduação dos nossos moldes estão batendo certinho na hora que a gente vai fazer a costura deles depois. Então, ó, em menos aqui de 2 minutos eu fiz a graduação do cropped. Com isso, eu ganho uma agilidade enorme no meu processo de graduação dos moldes. E agora eu vou fazer um encaixe colocando o cropped junto com esse molde aqui do traseiro da saia. E aí é um outro processo também que eu consigo ganhar tempo. Então aqui, ó, eu tenho um outro programa, que é o Audaces Encaixe, onde eu consigo... Vou criar um arquivo novo aqui para vocês verem, ó. Eu vou criar um encaixe, né? Aqui ele pede, né, para eu incluir a modelagem que eu quero. Eu vou arrastar e soltar aqui, que é mais fácil, ó. Vou pegar o cropped e a saia. Vou arrastar os dois e vou soltar aqui no encaixe. Ele pergunta se eu quero desdobrar os moldes com linha de simetria. Eu quero. E aí, o que ele mostra para mim aqui, tá, pessoal? Ó, cropped, tecido 1, né, que é o tecido principal do cropped. Eu vou colocar a largura desse tecido, vai ser 146 centímetros. A saia, se eu estou riscando junto, teoricamente os dois é no mesmo tecido, né? Então, quando eu configuro o tecido 1 no vestido, já configura aqui também para a saia. Desculpa, no cropped. A grade aqui é quantos moldes de cada tamanho eu quero colocar. Então, eu vou colocar aqui, ó, um P, 2 Ms, um G e um GG. Isso significa que em cada folha de tecido, na hora que eu vou fazer o corte, vai sair um cropped inteiro, tamanho P,
2 croppeds inteiro tamanho M, um cropped inteiro tamanho G e um cropped inteiro GG. Já a saia, eu vou colocar uma 36, duas 38, 3 40, um 42, um 44 e um 46, tá? Porque como a gente só tem o molde do traseiro, vai dar pouco volume, né? Então, ó, aqui no próprio encaixe, eu consigo acessar aquelas mesmas configurações que aparecem para gente lá no Audacious Molds, né? Tipo, quantos moldes da parte traseira eu quero? Ah, eu quero um par, né? Ou 2 pares, enfim. Nas configurações do tecido, a gente consegue configurar aqui margem, sentido, se o tecido é plano ou tubular, gramatura do tecido e etc. Então, tem uma série de coisas que a gente faz a configuração. Quando eu dou OK aqui na janela, o que que acontece? O programa abre para mim essa tela branca, que na prática ela representa a minha área útil do tecido. Então, ó, essa área branca, ela tem aqui, ó, a largura de 1,46 m, tá? Se eu diminuir o zoom, ó, ele tem um comprimento aqui praticamente indefinido. Por quê? Porque aqui no momento que eu configurei o encaixe, o comprimento aqui está como variável, ó. Se eu colocar aqui, por exemplo, que o comprimento máximo é 1.000 centímetros, que seria 10 metros de comprimento, aí agora a minha área ela já tem uma limitação, ó. Por quê? Porque esse aqui é o comprimento máximo que eu posso fazer o encaixe. Observe que se eu mandar descer aqui para a tela todos os moldes do tamanho P do cropped, eu vou visualizar que o molde das costas ele veio desdobrado. Apesar de aqui ele está pela metade, como a gente colocou uma linha de simetria, vou diminuir a largura para vocês visualizarem aqui, ó, que é essa linha pontilhada aqui, quando esse molde vai para o encaixe, ele aparece aberto. E lá, o molde da frente, ele era um só. Mas aqui, ó, ele veio 2. Por quê? Porque estava marcado que eu queria frente, ó, eu queria um par. Ou seja, um para cada lado. A mesma coisa acontece com esses 2 moldes aqui das limpezas. Limpeza das costas, tem um par, porque precisa de 2. E limpeza da frente tem um par, porque eles vão encaixar aqui, ó, né, na hora de fazer ali a costura da peça. Então, a mesma coisa acontece com a saia, ó. Eu vou puxar aqui a saia tamanho 46. Ó, são 2, ó. Por quê? Porque eu pedi lá para fazer um par. Se eu for puxar o tamanho 40 da saia, eu vou ter aqui, ó, 3 vezes, tá? Por que 3 vezes? Porque na nossa grade, nós configuramos que a saia tamanho 40, a gente queria 3. E aí, tem alguns moldes que estão aqui do lado e outros já estão na tela. Se eu mandar o programa realizar um encaixe aqui de todos esses moldes, em 1, 2 ou 3 minutos, né, depende do tempo que eu configurar, ele vai gerar para mim um encaixe de todos os moldes com um aproveitamento ali excelente, de forma que basta eu fazer a impressão disso daqui em tamanho real, colocar os meus tecidos ali por baixo, né? Fazer um enfersto, colocando os tecidos na mesa. E aí eu consigo fazer um corte aqui, né? Dependendo da quantidade de folhas que eu colocar embaixo, de 5... São 5 croppeds e 3, 5, 6, 7, 8, 9. São 9 mais 5. São 14 peças, né? Então, se eu colocar aqui 100 folhas de tecido, 14 vezes 100, ó, de uma vez só eu conseguiria fazer o corte aí de 1.400 peças né, somando ali saia e somando o cropped.
Lembrando que a saia não está completa, tá, gente? É só um exemplo aqui para vocês. Então, aqui, ó, quando eu terminei de fazer o encaixe, o que que eu tenho? Eu tenho um encaixe com um comprimento de 3,72 centímetros, largura 1,46 m e um aproveitamento aqui de 88%. Isso, um encaixe gerado em apenas 1 minuto, né? Se eu deixar mais tempo, ele vai gerar um encaixe melhor. Eu vou salvar o meu arquivo aqui. Cropped e saia. E aqui foi só o traseiro, né? Esse arquivo aqui, ó, o que que a gente faz na prática? A gente manda fazer a impressão dele. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Vou mandar imprimir o arquivo. Deixa eu ver se está tudo marcadinho aqui. Tá. Aí esse arquivo aqui, quando ele vai para o programa de impressão, esperar ele carregar aqui, porque está meio lento para mim. Pronto. Olha como que ele aparece aqui para gente, ó. Esse aqui é um arquivo de PLT. Eu consigo imprimir em quase qualquer tipo de plotter que existe por aí, né, no mercado. E aí eu vou fazer a impressão disso daqui em tamanho real, né? Exatamente com as medidas que aparecem aqui para gente. E aí todas essas linhas aqui, o cortador vai usar para fazer o corte, né? Extraindo aí o molde diretamente no tecido. Isso aí aqui é o encaixe. Deixa eu mostrar os nomes maiores aqui para vocês visualizarem, ó. O nome dos moldes. Aqui no Audacious Moldes. Deixa eu voltar aqui. Também está aqui com a nomenclatura. Então, pessoal, o objetivo aqui do nosso encontro de hoje. Peraí, deixa eu achar aqui. Era mostrar aí para vocês essas funcionalidades que a gente tem aqui dentro do Audacious e apresentar para vocês que nós estamos com uma grade de curso em aberto. Deixa eu abrir aqui para vocês. Curso. Que é o quê? A partir do dia 24 de maio, nós começaremos com uma turma do curso de modelagem básica. O horário do curso será de 19h30 às 21h30. Esse é o primeiro horário que a gente divulga. Após a gente fechar a turma, a gente tenta negociar com os alunos, né, se todo mundo estiver de acordo, a gente fazer as aulas um pouquinho mais cedo, né, para acabar aqui antes das 9h30. O nosso treinamento, ele tem uma carga horária de 24 horas, né, então são 12 aulas de 2 horas. Irá acontecer aqui às segundas e quartas, né? O valor do curso é uma mais três, né? Uma parcela mais três de R$ 499. E aí é um investimento que capacitará, né, os alunos a trabalhar com o que a gente viu aqui no nosso aulão, que é o quê? Digitalizar os moldes, tá? Digitalizar os moldes, aprender aqui a fazer a construção dos moldes também aqui diretamente no Audaces, fazer a graduação dos moldes e fazer também o encaixe dos moldes aqui no Audaces Encaixe. Beleza, pessoal? Vocês têm alguma dúvida, alguma observação? Teve alguma coisa que eu mostrei para vocês aqui hoje que era novidade, que vocês ainda não sabiam que dava para fazer assim? Vocês já fazem, mas fazem de forma diferente? Gostariam de aprender, né, a fazer isso? Então, assim, se alguém quiser abrir aí o microfone e fazer alguma observação, tirar alguma dúvida, fazer alguma pergunta, né, podem ficar à vontade, tá, pessoal?
ou mesmo falar aí o que vocês já fazem aí no programa também. Ô, Jacques, Ei, Vaguinho. aqui eu perdi uma modelagem no na Audacity Mode. Aham. Aí tem salvo lá no encaixe. Eu consigo transformar ele para o molde? Algum jeito de jogar ele para o molde ou só imprimindo de novo e digitalizando? Não, tem um caminho mais rápido. Você não consegue do Audaces Encaixe passar direto para o Audaces Moldes. Só que você não precisa fazer digitalização. Lá no Audaces Encaixe, quando você manda imprimir, ele gera um arquivo de PLT. Aí, esse arquivo de PLT, ao invés de você salvar ele na pasta de impressão, você salva ele numa outra pasta e depois você consegue importar ele para o Audaces Moldes. Aí ele já vem direto para o Audaces Moldes como arquivo digital. Vai te dar um trabalhinho que você vai ter que limpar ele e agrupar a graduação novamente. Mas é mais rápido do que digitalizar de novo. Entendi. Tá? Mas assim, fazer o processo inverso, né, de forma automática, não tem como. Pessoal, se mais alguém tiver alguma dúvida, alguma observação que queira fazer, alguma pergunta aí sobre o curso, podem ficar à vontade, tá, pessoal? Bom, diante disso, tá, pessoal? Eu encerro aqui com vocês esse aulão de hoje. Lembrando que se vocês tiverem alguma dúvida pontual sobre o Audaces, vocês podem estar entrando em contato comigo. No começo eu tinha colocado o meu Instagram aqui, só não tinha o meu telefone. Deixa eu compartilhar novamente aqui a tela com vocês. Aqui. Peraí. Vou colocar o meu Instagram aqui, que de repente, se vocês quiserem, podem fazer. Oi! Esse aulão vai ficar salvo no YouTube, esse de hoje? A Melissa tá querendo colocar no YouTube, tá? Eu vou confirmar com ela depois. Por isso que eu abri aqui pra gente fazer a gravação, Ai, que bom. tá? Porque aí dá para vocês reverem lá, tirar alguma dúvida, né? Sim, total, obrigada. Tá? E aí, se depois tiver interesse, fazendo o treinamento, vocês vão aprender de forma muito completa, né? Porque aqui foi um resumo do resumo do resumo, Sim, né? Em uma horinha. E aí, a próxima turma que a gente vai ter vai ser, né? Serei eu que estarei ministrando. E aí, vocês já fariam a aula aí diretamente comigo. tá ótimo. Beleza? Obrigada. Tá bom, pessoal. Aí, se quiserem aí, pode anotar o meu contato, ou se vocês entrarem lá no Instagram da Audaces, né, vocês vão achar alguma coisa minha lá também e conseguem fazer contato comigo. E aí a gente pode estar aí tirando algumas dúvidas pontuais que vocês tiverem aí no dia a dia de vocês. No mais é isso, tá, pessoal? Eu vou encerrar por aqui e aí a gente se encontra aí nos próximos aulões e para aqueles que tiverem interesse no treinamento que a gente vai iniciar agora em maio. Boa noite para vocês e até o próximo.